E salve, Tricolor Paulista, Rick aqui, para dar minha opinião desse jogo, São Paulo 1x0 Juventude, jogo válido pela Copa do Brasil, né, quinta fase da Copa do Brasil, fase mata-mata, assim como é toda a Copa do Brasil, que São Paulo ganha só de 1x0 do Juventude em casa. Eu acho que se eu falar só isso, já seria o suficiente para definir o que foi esse jogo, qual é o sentimento que a gente tá agora, tá ligado? Mas as circunstâncias do jogo acho que pioraram muito esse 1x0, caraca, que 1x0 ruim. De repente, se fosse 1x0 na Bacia das Almas no final do jogo, seria menos ruim. Mas, cara, as circunstâncias do jogo deixaram esse jogo muito ruim. Mas vamos começar do começo, né? Falando passo a passo, falando o que eu acho. Cara, é muito difícil, desde a escalação, defender Roger Machado, né? Tipo, a escalação do Roger eu já não entendi nada do que ele começou a fazer da escalação, né? Por que o Tolói tá no lugar do Sabino? O Sabino é o titular do São Paulo. Pra mim, é o melhor zagueiro da temporada do São Paulo. Por que o Tolói tava no lugar do Sabino? Não tem explicação alguma pra mim nesse sentido. Mas beleza, né? Vamos tentar relevar isso. Por que o Luan foi titular? O Bobadilha sentiu ali um desconforto no estômago, não sei o que lá. Mas por que o Luan? Testa o Jorginei, testa alguém que pode dar uma diferença no meio campo do São Paulo. Coloca o Cauli pra jogar de meia, tá? De meia. Num jogo que é contra o 11º da segunda divisão. Você coloca o Cauli de meia pra jogar do lado do Danielzinho, coloca o time um pouquinho mais ofensivo. O Cauli já fez essa função de segundo volante no Bahia. Daria pra colocar ele pra jogar ali também, coloca o Cauli de meia. Mas ele foi com o Luan, então protege um pouco mais o meio campo sem muita necessidade na minha concepção. E aí o Cauli ele coloca, mas ele coloca o Cauli aberto na ponta esquerda. Por que o Cauli na ponta esquerda? O Luca não rendeu os últimos 2 jogos. Concordo. O Luca não foi bem nos últimos 2 jogos, mas você tem o TT no banco. Você quer inventar outra coisa? Muda a formação então. Não coloca o Cauli lá aberto de ponta esquerda. O Cauli não rende. O Cauli saiu do Bahia justamente por o Rogério colocar ele várias vezes lá na ponta esquerda. Ele não estava rendendo lá. Não é a posição que ele mais rende no campo. Ele rende mais centralizado. E o Cauli, eu entendo já o torcedor que já tá pegando um pouco de birra do Cauli, principalmente pelo gol que ele perdeu hoje, que tinha que ter feito, tá? Não tem discussão sobre isso. Mas o Cauli tá jogando fora de posição. O Cauli, quando ele joga em posição, ele joga os reservas. Aí fica difícil você analisar o futebol do Cauli, porque ele quase nunca joga na posição dele. Tipo, é muito difícil, tá ligado? Enfim, é complicado todo esse ponto. Lembrando que o Cauli, quando o Lucas lesionou, ele jogou ali no lugar do Lucas e ele não foi tão mal. Acho que contra o Palmeiras, que o time inteiro vai mal, ele é o único que busca um pouco mais, o único que tenta. Então eu ainda tenho um pouco mais de paciência com o Cauli, tá? Mas é isso, né? Não tem muito o que ser dito. Acho que o Roger, ele começa, e eu tô falando antes do jogo, tá? Pra mim, as escolhas dele já não fazem muito sentido. Sabino, pra mim, é o melhor zagueiro do São Paulo na temporada. Vem fazendo uma temporada com muita constância e jogando muito bem. O Luan, você coloca o time pra defender mais do que o necessário, na minha concepção, porque a gente tá jogando novamente contra o 11º colocado da Série B, e você coloca o Cauli pra jogar numa posição que ele não rende. Só isso pra mim, assim, já é... Por que isso tá acontecendo, sabe? Já não sei dizer. Mas é fato que essa escalação, o São Paulo começa jogando e, de novo, acho que o São Paulo não começa nem jogando tão mal. Mas é foda jogar... Tipo, avaliar esse jogo de hoje é muito complicado porque é contra o 11º da Série B. São Paulo precisava criar, São Paulo precisava ter oportunidade, precisava fazer gol. Isso o São Paulo fez, não vou mentir, isso o São Paulo fez. Então, dos jogos, honestamente, tá? Muito honesto aqui. De todos os jogos do Roger Machado até agora pelo São Paulo, tirando os jogos que ele manteve a escalação do Crespo ali, os 2 primeiros jogos que o São Paulo ganha, inclusive, contra o Red Bull de virada e contra a Chapecoense, eu acho que, tirando esses 2 jogos, que ainda era a formação do Crespo, ele não tinha mostrado nada, desde que ele muda de formação e tentar algo novo, eu acho que esse foi a melhor partida do São Paulo na mão do Roger Machado, sendo muito honesto. A melhor partida do São Paulo. Só que os jogadores perderam muito gol, cara. A gente não pode perder tanto gol assim. E aí hoje, esse 1x0 bosta, pra mim tá muito mais nas costas dos jogadores, infelizmente. Eu quero que o Roger seja demitido? Sim, quero que o Roger seja demitido. Mas, pô, a gente... hoje, culpar só o Roger é um pouco complicado, tá? Mas vamos falar do primeiro tempo. Primeiro tempo, eu acho que o São Paulo tenta ter mais posse de bola, tenta criar. Eu acho que o São Paulo tava muito travado até sair o primeiro gol, mas uma boa jogada do Arthur ali. E, mano, o Luciano, eu sempre... Por favor, você que tá assistindo o vídeo aí, que de repente não gosta do Luciano, que fala que o Luciano é pipoqueiro sem motivo algum, né? Porque números não mostram isso. Você que fala do Luciano, vem pro lado bom da razão. Vem pro lado de quem gosta do Luciano, de quem gosta de ver esse jogador vestir a camisa do São Paulo. Mas eu vi Raí. Caralho, o Raí você não vai ver de novo, meu rei. O Raí você não vai ver de novo. Não dá pra comparar o Raí com o Luciano. Mas dos jogadores, assim, repara a grandeza do Luciano, dos números do Luciano, comparado ao jogador que ele é. Eu não acho o Luciano um craque da bola, mas o que ele entrega jogo após jogo, temporada após temporada,
não sendo um craque, é um absurdo, cara. Venha pro lado de que gosta do Luciano e que gosta de ver esse jogadoraço com a camisa do São Paulo, jogador que entrega sempre. O Luciano, o que eu ia comentar sobre o Luciano é que por mais que o cruzamento do Arthur tenha sido muito bom, o Luciano ele ataca a linha de um jeito que, mano, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz isso. Nem o Caleri, que ataca bem a linha de fundo, ataca tão bem quanto o Luciano. O Luciano ataca muito bem. Mais um bom ataque ali no zagueiro. O Luciano, você pode ver que ele tá meio morto na entrada da área. Ele vê que o Arthur corta pra esquerda, ele já ataca o zagueiro, só desvia, o goleiro tá mal posicionado ali, não esperava que o Luciano fosse ganhar do zagueiro. Faz um gol de cabeça, 1-0 São Paulo, e tinha tudo pra tranquilizar o jogo, né? Pra de repente a gente achar 2, 3, terminar o jogo pelo menos 2-0 ali. Pra mim já seria, nesse momento, né? A hora que o São Paulo faz 1-0, achar um gol que seja no segundo tempo já faria melhor. Só que aí, pô, tem um lance quase que claro, né? Acho que o segundo tempo do Caleri foi bem ruim, tá? Mas vamos separar o primeiro tempo. Primeiro tempo, Caleri, ele acha um passe pro Arthur. Acho que ali o Arthur, talvez ele demorou um pouquinho pra correr. O Caleri deu um passe um pouquinho mais forte também. Mas o Arthur ainda consegue finalizar, a bola vai no travessão. Depois o Caleri briga de cabeça e ele dá uma casquelinha, vendo o Cauli avançar. Ele deixa o Cauli na cara do gol e o Cauli perde o gol. Então o Caleri poderia ter dado 2 assistências nesse primeiro tempo, que não foram convertidas em gol. A gente termina o primeiro tempo ganhando de 1-0, tendo essas 3 oportunidades criadas. Poderia ter saído o primeiro tempo ganhando de 3-0. Ou se perde um e faz o outro, pelo menos 2-0, a gente poderia ter saído do primeiro tempo. Não sai. E logo no começo do segundo tempo, com 5 minutos, o cara dá uma entrada violenta, que era pra vermelho sim, o VAR chama com razão, porque ele entra com as travas de chuteira ali na panturrilha do Luciano, ele é corretamente expulso, o São Paulo já fica com a mais. Eu juro por tudo que nesse momento eu falei, pelo amor de Deus, tira o Luan e coloca o Luca. Já, aos 5 minutos, foda-se. Ah, pô, o jogador acabou de voltar. Foda-se, mano. Vamos colocar o time pro ataque. A gente tá com um a mais contra o 11º colocado da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, tá ligado? Coloca, por favor, mais gente no ataque. Você centraliza o Cauli, coloca ele numa posição que ele rende mais, pra jogar ali meio que como um segundo volante, quase como um meia. Avança um pouquinho mais o Luciano. Tem o Luca, que é de fato um ponta. Poderia colocar até o TT, se ele não tá contente com a performance do Luca, enfim. Mas coloca um ponta pra jogar na ponta, traz o Cauli pra jogar no meio e tira um volante de marcação. Coisa que eu já teria feito na escalação. Mas beleza, se ele não fez isso na escalação, que fizesse isso agora. E aí, o jogo vai se desenrolando, o São Paulo não vai criando nada. E o São Paulo não cria. Aí passa 15 minutos, chega nos 20. Aos 25 é quando ele vai fazer a substituição, pô. Tipo, de novo, hoje a vitória magra e ruim, que acho que todo torcedor de São Paulo tá nas costas aí, não acho que esteja 100% nas costas do Roger. Não acho que ele, hoje, de longe, é o maior culpado. Mas esse tipo de coisa, se é um jogo grande, se é um jogo contra um time difícil pra caralho que a gente tá jogando, isso me irritaria demais. Me irritaria muito, porque o São Paulo não produziu durante esses 20 minutos aí, que a gente ficou com um a mais sem ele substituir. Tem que colocar o Luca rápido. É uma leitura fácil de ser feita. Tanto é que ele faz essa leitura aos 25, mas dava pra ter feito a leitura aos 5. Ah, você não quer mudar o time ainda? Pô, acabou de ser a expulsão, você quer ver como é que o time vai sentir? Espera 5. Espera no máximo 10 minutos e aos 15 você troca. Agora esperar até os 25 pra fazer essa alteração é coisa que irrita o torcedor e é coisa de Roger Machado. É por isso, basicamente, que o torcedor não confia no trabalho do Roger Machado. E é por isso que o Roger Machado, pra mim, não é um bom técnico. Esse tipo de coisa, um bom técnico teria feito assim, ó, pum, na hora, no máximo esperando 5 minutos, igual eu comentei. Não pode demorar pra fazer esse tipo de alteração. E quando ele faz essa alteração, o São Paulo melhora. E aí, o São Paulo tem uma chance que não foi bem trabalhada, né? Não é uma baita chance trabalhada, mas que, acho que se não me engano, foi num escanteio que a bola sobra pro Arthur, Arthur chuta na trave. E não acho que é um gol perdido, tá? O Arthur tava meio sem ângulo, chutou bem, acabou batendo na trave, tem um pouco de azar. O Caleri no rebote chuta e o goleiro vai muito bem, faz uma baita defesa. Mas não acho que o Caleri perdeu esse gol também, ou que o Arthur perdeu o gol. Acho que são gols oks. Acho que tanto o Arthur quanto o Caleri finaliza bem, mas acaba dando azar. Porém, tem um outro lance do Caleri, né? Que é uma baita tabelinha. Que é, inclusive, acho que é o Luca que acha esse passe. Não lembro se é o Luca ou se é o próprio Luan que acha esse passe pro Luciano dentro da área. O Luciano muito inteligente. Rola a bola de calcanhar ali pro Caleri. O Caleri sai na entrada da área meio livre ali. O Caleri acaba pegando embaixo da bola, isola. E aí foi o que eu falei, né? No primeiro tempo, acho que o Caleri, entre aspas, deu 2 assistências que não foram gols, né? É aquela assistência que não é assistência porque não saiu o gol. Mas ele deixou 2 vezes os companheiros na cara do gol pra fazer o gol. Só que no segundo tempo ele perde esse gol. E aí o São Paulo não cria muita coisa, isso é bem verdade. No segundo tempo a gente não cria várias oportunidades, não teve muita chance de fazer gol. E é o que me irrita, porque demorou pra fazer as substituições. E aí o Luciano, pra mim, era o melhor em campo hoje do São Paulo. Ele tava no lance da expulsão, ele fez o gol, ele tava buscando a bola no meio, abrindo as jogadas. Às vezes ele demora um pouquinho mais, novamente porque ele não é meia, né? Ele demora um pouquinho mais. Mas o Luciano tava muito bem na partida. E ele tira o Luciano pra colocar o André Silva,
que não participa do jogo, cara? Por que ele me tira o melhor jogador, o jogador que fez gol do nada, cara? Tipo, é isso que me irrita do Roger. E tipo, de novo, hoje o Roger não é o maior culpado. E eu acho que ele não vai ser demitido por conta disso, tá? Porque hoje a culpa do 1-0 só não tá nas costas do Roger. Mas por que ele tirou o Luciano, cara? O Luciano era o melhor da partida. Disparado. Por que ele tirou? Por que ele demorou? Porque assim, ainda tem uma questão que, como ele coloca o Luca aos 25 do segundo tempo no lugar do Luan, basicamente, a hora que chega aos 30 do segundo tempo, você pensa, pô, ele precisa trocar alguém, falta só 15 minutos pro jogo acabar. Mas ele acabou de colocar o Luca. Então você nem sabe como é que o time tá rendendo com o Luca. Então o fato dele ter substituído mais tarde, colocado o Luca mais tarde, tem menos tempo pra ele fazer outras substituições. Ou menos tempo pra ele fazer outras substituições. E aí é complicado, sabe? Porque o São Paulo não cria nada. Bem verdade que o São Paulo não criou nada. Depois, a única chance que o São Paulo teve clara, de fato, criada, foi essa. E aí, num lance meio que achado, o cara realmente põe a mão na bola, o VAR chama corretamente, é pênalti pro São Paulo. E é uma coisa que acho que todo São Paulo sabe. O Calleri, ele é bom. Eu gosto muito do Calleri como centroavante. Ele briga muito, ele deixou 2 vezes companheiros dele no primeiro tempo na cara do gol, e etc. Mas o Calleri não é um bom batedor de pênalti. Todo mundo sabe disso, cara. Todo mundo sabe disso. Eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe que o Calleri não sabe bater pênalti. Alguém precisa assumir essa posição de batedor de pênalti. E não precisa ser um cara que é o 9, é o 10. Eu não acho que o Luciano também seja um exímio batedor de pênalti. Mas alguém precisa treinar essa merda. Nosso batedor de pênalti por muito tempo foi o Reinaldo, que é lateral esquerdo. Não interessa a sua posição, meu. Pelo amor de Deus, alguém que joga no São Paulo, pelo amor de Deus, treina pênalti, velho. Aprende a bater pênalti. Não é possível que a gente não consiga ter, num elenco profissional, um bom batedor de pênalti. A gente tem só o Lucas, que tá machucado. E o Lucas, tipo, muita gente lembra dele, né, como ele ter perdido o gol contra o Botafogo, né, que, pô, esse é o pênalti mais triste ali. Mas desde que ele retornou, se eu não me engano, ele tem 10 pênaltis batidos ou 11 batidos e só perdeu esse. Então o Lucas realmente bate bem. Mas fora o Lucas, não tem mais ninguém que bata bem pênalti nesse elenco. Não é possível. Precisa treinar pênalti. Alguém precisa ser o batedor. Ficar lá 1 hora depois do treino, treinando essa porra desse pênalti, mano. Porque o Calleri não pode bater, mano. O Calleri não pode bater. O Calleri vai pra bola, ninguém tem a certeza. Eu, São Paulino, você que tá me assistindo, torcedores dos outros clubes, ninguém tem a certeza de que o Calleri vai fazer o gol, pô, num pênalti. Ninguém tem essa certeza, porque o Calleri não é um bom batedor de pênalti. E aí o Calleri perde o pênalti, né? Foda-se, perdeu o pênalti, batendo mal pra caralho, mas porque ele não é um batedor de pênalti bom, pô. Não é. Eu sempre falo pro Calleri, mano, sempre que o Calleri vai bater pênalti, pra mim ele bate sempre no meio, que é melhor. Porque o goleiro normalmente não tem coragem de ficar no meio e bate no meio na dúvida, tá ligado? E é isso, perdemos o pênalti, ganhamos de 1-0 só, e o pênalti foi bem achado, tá? Não foi uma jogada bem trabalhada. Então acho que o segundo tempo do São Paulo foi abaixo, muito em virtude do Roger demorar pra mudar, e tirar o Luciano. Ele acaba, acho que, prejudicando a principal peça do ataque do São Paulo, quem mais estava buscando as jogadas, mais estava trabalhando. Aí o Arthur começa a ficar mais centralizado, que não é muito a do Arthur. O Arthur perde função ali quando ele começa a centralizar mais. Sei lá, tirar o Luciano pra mim foi uma puta de uma loucura. Colocar o Luca tão atrasado também é foda, mas hoje, especificamente, esse 1-0 xoxo, 1-0 triste que a gente tá vivendo, não tá pra mim nas costas do Roger Machado, tá? E isso a gente precisa ser honesto. Eu não vou ser desonesto aqui. Quero a saída do Roger? Sim. Se ele for demitido hoje, eu vou ficar feliz? Sim. Nada muda a minha opinião sobre o Roger como técnico. Mas hoje, especificamente, eu não atribuo a derrota, né? Eu ia falar como se fosse uma derrota. Eu não atribuo esse resultado merda nas costas do Roger. Então a gente só precisa separar um pouco das situações, né? Esse resultado merda, pra mim, hoje tá mais nas costas do Calleri, que perdeu o pênalti, do Cauli, que perdeu um gol claríssimo. Esses 2 gols acho que foram mais claros. Mas a chance do Arthur, a outra chance do Calleri. Então, assim, a gente teve a oportunidade hoje pra sair com 4-0 do Morumbi. Não saiu com 4-0 do Morumbi. E pior do que não sair com 4-0 do Morumbi é sair só com 1-0, né? Porque isso vai obrigar o São Paulo a jogar com os titulares no Juventude no jogo de volta, lá na neblina, lá num estádio que é hostil. Não é fácil jogar no estádio do Juventude, por mais que o Juventude seja uma merda. Não é fácil jogar lá no Alfredo Jaconi, não é fácil jogar no estádio do Juventude. O São Paulo vai precisar mostrar um bom futebol e vai precisar ir com os titulares. São Paulo hoje garante os 3-4-0, poderia jogar com as reservas. Já era um jogo bom pra poupar lá em maio, que o São Paulo vai ter uma sequência grande ali de jogos até a pausa pra Copa do Mundo. Então é complicado, não é um bom resultado, não é, tá? 1-0, obviamente, perder ia ser muito pior, empatar ia ser muito pior, mas 1-0 é um resultado xoxo, principalmente você jogando contra um adversário da Série B, principalmente jogando contra o adversário da Série B que tava com 1 a menos, tá? Então é muito, muito, muito complicado esse resultado. E pra quem odiava o Crespo, sabe Deus por que motivo, mas pra quem odiava o Crespo, só deixando um recado aqui, tá? Pra quem gosta do Roger ou odiava o Crespo, só deixando um recado. Ano passado, eu sei que esse argumento vai vir, porque sempre vem. Ano passado a gente foi eliminado por um time de Série B na Copa do Brasil também.
Vamos lembrar que o Rafael faz uma cagada com 2 minutos do jogo de volta fora de casa. O Crespo, ele abre 2-0 jogando bem melhor que o Atlético Paranaense e ele poupou vários atletas no jogo de ida da Copa do Brasil. A galera criticou, inclusive, ele por poupar. São Paulo não teve um a mais por um tempo inteiro, tá? Vamos lembrar disso. São Paulo teve a chance de fazer 2-3-0 no Atlético Paranaense, não faz, toma um gol. E o 2-1, ele vai com o time titular no jogo de volta justamente porque ele fica preocupado e fala, putz, deu merda lá o jogo de ida. Mas o jogo de volta ele é muito prejudicado por conta de uma cagada do Arboleda com o Rafael ali, que gera a expulsão do Rafael. E essa expulsão do Rafael faz com que a gente se defenda o jogo inteiro, basicamente, e ainda consiga levar o jogo pros pênaltis, tá? Então, pra mim, não é nem comparável esse jogo do Juventude com o jogo contra o Atlético Paranaense, tá? Só pra deixar claro, e pelo amor de Deus, pra mim, a eliminação pro Atlético Paranaense ano passado tá muito nas costas do Rafael e do Arboleda, que fazem a cagada lá, o Rafael faz o pênalti, o Arboleda recua mal, enfim... E isso acaba culminando na nossa eliminação. Mas hoje acho que não tem nenhum São Paulino que tá feliz com a vitória, velho. É uma vitória de 1-0 num mata-mata. Normalmente é muito importante você vencer no mata-mata, mas acho que não tem nenhum São Paulino feliz com essa vitória. Mas é isso. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. De novo, tô torcendo pra demissão do Roger, mas hoje acho que o maior culpado não é o Roger. Ele poderia fazer muitas coisas diferentes, sim, mas hoje pra mim o maior culpado não é o Roger. Ainda assim, espero que ele caia hoje. Se ele não cair hoje, espero que ele caia sábado. Se ele não cair sábado, espero que ele caia terça. Enfim, espero que ele caia o quanto antes. Mas eu já dei minha opinião aqui, né? E minha opinião foi bem antes. Eu falei, ele vai ganhar do O'Higgins, porque o O'Higgins é uma merda. Aí talvez ele perca pro Vasco, ou empate com o Vasco, foda-se. Mas aí contra o Juventude ele provavelmente ganharia. Contra o Mirassol ele ganharia. Aí contra o Milionário, se ele arrumar um empate fora de casa com o time reserva, já vai ser um bom resultado. Aí ele vai se mantendo no cargo aos poucos. E isso vai culminar, na minha concepção, na permanência dele até muito próximo ali da pausa da Copa do Mundo. Isso se ele não cair na Copa do Brasil, tá? Porque esse placar ficou perigoso. Eu achava realmente que o São Paulo hoje ia fazer uns 2-3-0, ia garantir já praticamente a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Não foi o que aconteceu. E agora é torcer, mano. Agora é torcer e vamos ver o que acontece. Eu, novamente, acho que o Roger poderia muito ser demitido o quanto antes, mas não acredito que ele vai ser. Pelo menos até a hora que eu tô gravando esse vídeo ele ainda não foi. É isso, se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquela moral, deixa o joinha, pelo amor de Deus, cara, se assistiu o vídeo até o final, larga o like aí pra nós, dá essa moral, que ajuda muito o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, a indicar pra mais pessoas, então deixa o joinha, deixa seu comentário, sempre com respeito, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!